A Bíblia nos ensina que um dos 12 apóstolos, Judas Iscariotes, foi o responsável pela traição de Jesus. Judas, que acompanhou o Messias por anos e esteve em grande parte ao lado de Cristo em sua jornada na terra, quando teve oportunidade, trocou seu mestre por apenas 30 moedas de prata. Mas afinal, por que Judas traiu Cristo? Para entender por que um servo tão próximo de Jesus traiu seu grande líder e mestre, fique com a gente até o fim do vídeo. Segundo as Escrituras, Judas Iscariotes era filho de um homem chamado Simão. O termo Iscariotes indicava que Judas provavelmente vinha de uma cidade chamada Quirote, pois Iscariotes era uma possível derivação do termo hebraico Ish Cariote, que significava homem de Quirote. Na época, haviam duas cidades chamadas Quirote. Uma ficava em Moabe, a outra ficava ao sul de Hebrom, na Judéia, conforme o livro de Josué. Sendo desta segunda cidade, Judas, o traidor, seria então o único entre os apóstolos que não era galileu. Na época, os judeus mais tradicionais, aqueles oriundos de Jerusalém, tinham um certo preconceito com os judeus da Galileia. Julgavam que por conta da distância da cidade santa e a Galileia, os galileus não observavam corretamente os mandamentos. Ainda por cima, a Galileia tinha várias rotas e estradas que poderiam facilitar ainda mais a miscigenação e o desvirtuamento dos povos dali. Portanto, caso Judas Iscariotes fosse dessa cidade de Quirote da Judéia, é possível que ele tivesse certo preconceito para com seus companheiros. Podia ser que Judas olhasse até mesmo Jesus com desdém, por conta de suas ações, que eram diferentes do judaísmo tradicional. Mesmo assim, ele atendeu o chamado de Jesus e se envolveu o suficiente com o trabalho para fazer prodígios e sinais em nome de Jesus. Além de feitos sobrenaturais, Judas estava envolvido com o ministério de uma outra forma, mais natural. Ele foi escolhido entre todos para ser o tesoureiro do grupo, ou seja, cuidar das finanças. No entanto, Iscariotes mostrava seu caráter ruim ao exercer esse cargo. Certa vez, uma mulher chamada Maria ungiu Jesus com um perfume que valia mais de 300 denários, o dinheiro da época. Judas, porém, foi contra a situação. Para ele, o certo seria vender o perfume para dar a quantia aos pobres. Só que essa proposta não passava de uma mentira. O que Judas queria era apossar-se do dinheiro. O capítulo 12 do livro de João traz essa passagem que mostra a verdadeira face de Judas. Porque não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Dizia isso não porque ele se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Ou seja, Judas não se preocupava com os pobres, seu amor era voltado ao dinheiro. Podemos notar essa dualidade apresentada por Judas. Internamente estava longe de Cristo e de seu propósito, mas externamente pertencia ao ministério. Este é um evento que se elucida bem o testemunho dado por Mateus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. A obsessão de Judas pelo dinheiro foi decisiva na sua decisão de trair o Salvador. Ele via mais valor em algumas moedas do que no Messias. Não à toa, esse apóstolo era sempre mencionado por último nas listas dos 12 apóstolos presentes nos evangelhos. Suas atitudes e motivações eram diferentes dos outros apóstolos. A Bíblia o chama de traidor e menciona que ele foi instigado pelo próprio diabo em algumas de suas ações. Mateus afirma que ele foi aos principais sacerdotes, provavelmente judeus, que tinham preconceito para com os galileus e ofereceu o seu mestre. Eles pagaram apenas 30 moedas de pratas pela cabeça do mestre. Apenas a título de comparação, veja a diferença entre o valor de perfume de Maria usado para ungir Jesus e o valor aceito por Judas para entregar a cabeça do Salvador.
Para Judas, a vida de Jesus valia 10 vezes menos que o perfume usado por Maria. Além disso, o valor em si, 30 moedas, tinha determinado simbolismo. Segundo a lei mosaica, dada por Deus a Moisés, 30 moedas era o que deveria ser pago a um senhor de escravo quando seu servo morresse. Se um escravo morresse acidentalmente, o seu mestre deveria ser ressarcido com 30 moedas de prata. Isso demonstra o quanto Judas e os principais sacerdotes desprezavam Jesus. Esse galileu pobre, humilde, não era nem de longe um judeu poderoso político que eles esperavam. Eles não davam nenhum valor para esse Messias, pois para eles, o Salvador deveria ser um grande guerreiro, que viria libertá-los de Roma através de algum conflito armado, alguma guerra. O Messias humilde, que veio para ser crucificado, não valia nada para eles. Sua morte valia o mesmo que de um escravo. Apesar dessa escolha de Judas ser terrível e bastante absurda, ela havia sido prevista por Deus, porque todos os eventos faziam parte do plano divino que era levar Jesus à cruz para ser sacrificado em salvação dos homens. O Evangelho de Lucas nos ensina que o caminho já estava traçado. O Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Judas estava predestinado a fazer esse absurdo ato de infidelidade. Porém, isso não o inocenta, pois a soberania divina não anula a responsabilidade humana. Deus governa o universo com tanto poder e autoridade que o próprio fluxo natural das coisas segue a sua vontade. Judas escolheu e agiu conforme a sua vontade, que era exatamente como o Criador havia planejado. Não há como tirar sua culpa, mesmo que faça parte de algo predestinado. Além da própria personalidade avarenta e cobiçosa, o tesoureiro dos apóstolos, Judas Iscariotes, também estava sendo influenciado por forças malignas. No Evangelho de João, capítulo 6, Jesus Cristo afirma que um dentre seus 12 discípulos mais próximos era o próprio diabo, ou seja, o Satanás havia entrado em Iscariotes. Judas estava sob influência do inimigo que, sem dúvida, tinha muito interesse na morte do Filho de Deus. Mais uma vez, isso não tira a culpa de Judas. Ele estava seguindo os próprios desejos, ainda que estivesse sendo instigado pelo diabo. Judas traiu Jesus por conta de vários fatores: sua cobiça, infidelidade e decepção com o Messias. Influenciado por Satanás, Iscariotes cumpriu o plano divino para que o sacrifício da cruz acontecesse. Judas estava consciente da sua atitude e não desistiu de seu plano, mesmo ao ouvir as duras palavras de Jesus acerca da pessoa que o trairia. Pelo contrário, o traidor agiu com dissimulação e hipocrisia. Judas traiu Jesus porque para ele a vida do Filho de Deus e Salvador dos homens valia simplesmente 30 moedas de prata. Para o cristianismo, Iscariotes foi plenamente responsável por suas ações. Certamente, ele será punido por toda a eternidade. Deus é quem sabe. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like e inscreva-se no canal. Não deixe de escrever no comentário qual história da Bíblia você quer ver contada aqui. Até o próximo vídeo.